Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de conversarmos sobre o Evangelho. Qual a sua mensagem? Qual a sua importância? E no que ele contribui para as nossas vidas de hoje, agora, no Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no ar, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje a gente conversa sobre o Evangelho e seus ensinamentos. E a gente recebe Vinícius de Castro, que está aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo, Vinícius. É um prazer tê-lo aqui no Esferas da Vida novamente. Boa noite, Priscila. Boa noite, ouvintes do Esferas da Vida. É uma alegria para nós também estarmos aqui, podermos discutir um pouquinho sobre o Evangelho segundo a doutrina espírita, contribuindo assim para uma compreensão melhor da vida, seu sentido, sua finalidade e a mensagem que o Cristo veio nos trazer há quase 2000 anos atrás, para nos trazer esse lenitivo que nos consola, nos orienta. Nós agradecemos a oportunidade e estamos aqui para dar o nosso contributo na medida do possível. Eu tenho certeza que as nossas reflexões serão muito bem-vindas, mas antes eu tenho um recado para você que está em casa. Nós do Esferas da Vida temos hoje uma página do Facebook e também um perfil no Instagram. Então, por favor, nos acompanhe também pelo perfil do Instagram, é Programa Esferas da Vida, é @Programa Esferas da Vida, e a página do Facebook também Programa Esferas da Vida. E nós não estamos mais ao vivo, porém, nós queremos saber a sua opinião, queremos também ter um contato aí com o público. O nosso WhatsApp continua ativo, que o número é 16988779495, 16988779495. Por favor, continuem mandando suas mensagens, seus questionamentos, que a gente vai sim continuar conversando com todos vocês. Vinícius, eu sempre escuto uma frase que é: Jesus é a porta e Kardec é a chave. O que significa? Porque a gente vai falar hoje do Evangelho à luz da doutrina espírita. A gente podia começar a falar um pouquinho sobre como que o Espiritismo enxerga os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas acreditam que o Espiritismo não segue Jesus. Como que é isso? Isso é muito interessante, Priscila. A doutrina espírita, ela não vem modificar ou alterar os ensinamentos do Cristo. Ela vem apenas contribuir para a sua compreensão, interpretando os ensinamentos de Jesus, pois esses ensinamentos foram dados há 2000 anos. Então a gente tem que verificar que hoje estamos diante de uma nova sociedade, mudou a questão tecnológica, a compreensão da vida, muitas informações novas. E se nós analisarmos a fundo, segundo os estudiosos, o Cristo ele veio nos tornar conhecidas um pouco das leis divinas, essas leis criadas por Deus e que nos possibilitam compreender um pouco quem nós somos, a finalidade da vida, os mundos habitáveis, a sua diversidade. E Kardec vem exatamente tentar, aliás, ele consegue nos facilitar a compreensão dos ensinamentos do Cristo. Pois Jesus, a gente analisando, percebe que a gente tenta restringir muito o alcance dos seus ensinamentos. Muitas vezes a gente fica muito limitado à fase da sua vida entre a manjedoura e a cruz. E aí a gente fica pensando, nossa, que legal, Jesus veio, efetuou alguns milagres, anunciou algumas predições,
Mas o que de fato ele contribuiu, já que ele, apesar de ter nos incitado a amarmos, ele acabou sendo aprisionado injustamente, crucificado. Se nós pararmos a leitura até a cruz, nós não compreenderemos muitos dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. A gente tem que lembrar que após a sua crucificação, teve aquele período em que todos ficaram um pouco apreensivos, afinal de contas, como poderia ele, o Messias prometido pelos profetas antigos, em especial Isaías, Jeremias, de repente vai e é crucificado. Mas, logo em seguida, quando ele ressurge, ele se mostra vivo em espírito novamente, ele vem nos trazer a mensagem principal do Evangelho, de que somos espíritos, espíritos imortais, passando por uma experiência física em busca do desenvolvimento de potencialidades que estão dormentes dentro de nós, de virtudes que demandam nosso esforço, nossa dedicação, até mesmo o nosso suor para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas floresçam. Então a mensagem central, creio eu, na minha leitura, do Evangelho, dessa boa nova, essa notícia que Jesus veio nos trazer, é exatamente isso. Somos espíritos imortais. E mais do que isso, sobre nós paira o amor divino de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que está consciente, onipresente, sabendo de tudo o que nos acontece, permitindo muitos acontecimentos em nossas vidas, para que nós tenhamos a oportunidade de, através das experiências sucessivas, irmos nos fortalecendo, irmos crescendo diante da existência. E por que Jesus seria a porta e Kardec a chave? Exatamente por causa disso. Kardec, através dos estudos, das pesquisas, da observação dos fatos, da indagação filosófica, ele vai chegando a conclusões de que de fato nós somos espíritos imortais e que todos os ensinamentos de Jesus, aparentemente contraditórios, aparentemente sem sentido, sem coerência, passam a ter uma coerência muito profunda quando nós analisamos que nós continuaremos a existir após a morte do corpo. E mais do que isso, que nós existíamos antes do corpo. Aí a gente começa a pensar, então quando Jesus disse que bem-aventurados são os aflitos, eles serão felizes, bem-aventurados quando? Se Jesus, que amou, foi crucificado, foi injuriado, foi perseguido, caluniado. Porque há uma vida após a morte do corpo físico. E lá, neste mundo espiritual, ou em outras moradas, nós receberíamos não vou dizer bem recompensa, né? Mas nós nos rejubilaríamos diante da constatação de que fizemos aquilo que nos competia fazer. Então, na realidade, quando a gente compra o Evangelho segundo o Espiritismo, não é especificamente um evangelho criado pelo meio espírita ou criado por Allan Kardec. É uma interpretação do evangelho trazido por Jesus, com as observações dos espíritos por meio de Allan Kardec, é isso? Sim. Porque eu acho interessante a gente explicar, porque muitas pessoas acreditam, olha, o Espiritismo recriou o Evangelho. Eles têm outro Evangelho, mas estão os ensinamentos trazidos, divinos trazidos por Jesus, não é isso? Sim. Se nós analisarmos nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão ali anunciar a vida e a obra de Jesus. Então eles vão tratar de várias questões, eles vão relatar tudo aquilo que eles iam se lembrando, de que eles haviam presenciado, que eles haviam ouvido do Mestre. Então eles vão relatando essas passagens para que nós tomássemos conhecimento dos ensinos, dos atos, de tudo aquilo que Jesus fez e nos legou. Aí Kardec, analisando os evangelistas, ele percebeu que muitas das passagens não eram compreensíveis pelas pessoas sem um conhecimento mais profundo. E analisando os evangelhos, ele constata que ali nós poderíamos fazer uma separação em 5 grandes blocos.
Nos evangelistas, como eu disse, segundo os 4, mais ainda as cartas de Tiago, de Paulo apóstolo, de Pedro, de João, ele vai constatando que dá para dividirmos os ensinos, as informações, os atos da vida do Cristo em 5 fases. Os atos comuns da vida do Cristo, será que ele nasceu de fato? Será que ele morreu? Ele comia, não comia? O que ele fazia? Ele trabalhava? Ele tinha irmãos? Os atos comuns, aquilo que acontecia ordinariamente, cotidianamente. Depois ele constatou também que muitos dos relatos anunciavam aquilo que nós chamamos de milagres. Algo que seria, segundo a concepção vulgar do povo, algo sobrenatural, que transcende as leis normais conhecidas. Depois, além disso, ele percebe também que os evangelistas, os apóstolos, os discípulos do Cristo anunciavam muitas questões atinentes a predições. Jesus veio e anunciou algumas verdades, algo que poderia acontecer ou não. Kardec vai analisando isso também. Além disso, Kardec percebeu que muitas das máximas constantes dos dogmas das mais diversas vertentes religiosas também encontravam fundamento ali nos ditos dos discípulos de Jesus, os apóstolos. Então havia palavras que serviram para a fundação de dogmas que as igrejas seguem, e também o ensinamento moral. Diante dessa constatação, Kardec fala o seguinte: poxa, a gente tem que fazer um corte. O que de fato é importante para a nossa vida cotidiana? Não que o restante não fosse importante, mas aquilo que nos toca mais de imediato. E ele percebe que são os ensinamentos morais. Só que esses ensinamentos morais, muitas vezes nós vamos anunciando, né, no dia a dia: olha, para você colher você tem que plantar, você colhe o que planta, ajuda-te que o céu te ajudará. Todas essas máximas, esses aforismos, Kardec foi percebendo que não eram bem compreendidos, ou na profundidade ou na extensão. Aí ele fala, ele se analisando, conversando com os espíritos, mas não com qualquer espírito, com espíritos que ele constatava que tinha de fato um conhecimento considerável, uma noção clara da vida, que sabiam que eles eram, como funciona a existência, esse trânsito entre o corpo e fora do corpo. Ele foi constatando que os ensinamentos morais tinham que ser mais claros para nós. A gente poderia citar aqui várias passagens, né? Quando Jesus diz assim: olha, honra teu pai e tua mãe. Tá, tenho que honrar pai e mãe. E logo adiante ele fala: aquele que não largar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, por mim não será digno de mim. Aparentes contradições. Diante disso tudo, Kardec fala o seguinte: ele se propõe a deixar um manual para a compreensão dos ensinamentos morais, pois de fato o que faz diferença na nossa vida são as práticas dos ensinamentos da boa relação, da moral, da regra da boa conduta, de se comportar perante o outro como você gostaria que o outro se comportasse perante você, não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que o outro lhe fizesse. E Kardec pinça nos evangelistas, nos apóstolos, tudo isso que seria relevante e atinente ao nosso comportamento, à nossa conduta, e elabora o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é do que a interpretação dos ensinamentos morais de Jesus para o nosso dia a dia. E se você me permite, tem até uma história muito interessante que eu vivenciei. Certa vez eu fui ao posto fiscal da Receita Estadual para analisar umas questões tributárias de um cliente. E eu fui atendido por 2 pessoas, 2 jovens. Na época, estavam fazendo faculdade de Direito, e conversando com eles, o clima foi ficando agradável, tal, e eu me utilizei no meio da conversa de uma dessas frases, dessas máximas proverbiais, e o rapaz ficou espantado. E ele me fez uma pergunta: você é evangélico? Você utilizou que máxima no caso? Eu não me lembro precisamente, mas eu acho que ele perguntou sobre a minha profissão, se a advocacia era ou não rentosa. E eu falei assim: olha, plantando a gente colhe. Foi mais ou menos nesse sentido.
e ele falou assim, você é evangélico? E para não estragar aquele clima, eu fiquei me perguntando, se ele está me perguntando se eu sou evangélico, é porque ele é de uma dessas dissidências do protestantismo, que nós chamamos religiões evangélicas. Eu falei, puxa, pensei rápido comigo, se eu responder que sim, que eu sou evangélico, e de fato eu o sou, eu tento seguir o evangelho de Jesus, ele vai continuar a conversa, mas isso pode gerar nele uma reação perante a minha pessoa. Mas eu respondi, temos que ser coerentes. Falei, sim, eu sou evangélico. Ele disse, e ele me repostou falando assim, que igreja você frequenta? Quando eu lhe disse que na época eu frequentava o Centro Espírita Portal da Luz, ele disse exatamente assim, não, então você não é evangélico, você é espírita. O espírita tem o evangelho próprio. E eu fiquei naquela situação, e agora? Será que ele está aberto ou não para um esclarecimento? Claro. E eu vi que ele se retraiu, isso apenas porque eu não seguia uma religião como a dele, né? Uma análise religiosa como a dele. Mas eu peguei, fui conversando, não, eu te respeito, falei dos ensinamentos de Jesus. De repente, eu vi sobre a mesa dele um código civil. E eu lhe perguntei, você tem um código civil para me emprestar? Só que esse código civil, esse livro que estava sobre a mesa dele, não é o código civil, como a gente diz no meio jurídico, seco, somente a letra da lei. É um código que vai tratar, artigo 1º, toda pessoa é sujeita de direitos e deveres. É um código também interpretado por alguém, explicado por alguém. Exatamente. E essa pessoa que interpreta vai dizer embaixo do artigo 1º, olha, aqui toda pessoa é aquele que nasceu com vida. Aí quando ele pegou o código para me emprestar, eu falei, não, isso não é o Código Civil. Ele falou, claro que é. Eu falei, não é o Código Civil, não é o que eu uso. Aí ele falou assim, não, é o Código Civil interpretado. Eu falei, pronto, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho de Jesus interpretado por um estudioso que tem conhecimentos que não são de todos, como a imortalidade da alma. E ele entendeu, Vinícius? Ele achou estranho, né? A colega dele, que pelo jeito também era evangélica, ela sorriu e falou assim, agora eu entendi. Ele ainda estava retraído, mas ela sorriu e demos continuidade à conversa. Mas o foco principal, o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que uma interpretação dos ensinamentos de Jesus. E Kardec, para proceder a essa interpretação, ele se valeu de muitas revelações dos espíritos. Claro. Sempre submetendo as informações dos espíritos a 2 crivos. Primeiro ele analisava, faz sentido essa a gente vai falar da autoridade do espiritismo, você vai explicar pra gente, mas é no próximo bloco, porque agora chegou a hora do momento Chico Xavier. As reflexões estão ótimas aqui com o Vinícius, mas a gente vai escutar um pouquinho o Chico Xavier contando pra gente o que é o espiritismo, é ciência, é religião? Ele é perguntado por Saulo Gomes e ele responde. Como é que os espíritos consideram o espiritismo? Como uma ciência experimental ou uma religião? Os nossos amigos espirituais nos afirmam que, apesar do espiritismo englobar experimentações científicas valiosas para a humanidade, nós devemos interpretá-lo como doutrina que revive o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente interpretado em sua pureza e em sua simplicidade para os nossos dias. De nossa parte, assim, consideramos o Espiritismo como religião, em vista das consequências morais que a doutrina espírita apresenta para a nossa vida e para o nosso trabalho. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a importância do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, a sua mensagem.
Mas antes, eu sempre tenho um recadinho aqui para vocês da editora O Clarim, que é a nossa dica de leitura para você que quer se aprofundar, refletir nos temas contemporâneos aí da visão espírita em relação à depressão, a suicídio e qualquer outro tipo de tema. A gente indica a Revista Internacional de Espiritismo e também o jornal O Clarim. Vai passar aí na telinha para vocês os temas, né, deste mês, da revista e do jornal. E se você tiver algum interesse, ligue também no telefone que está aí passando para vocês e entrem no site no www.oclarim.com.br. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente volta o nosso papo com o palestrante espírita Vinícius de Castro, que na realidade eu não te apresentei no primeiro bloco. Eu estou esquecendo de apresentar os convidados. Olha a ansiedade de começar a refletir, de começar a conversar. Vinícius, você é trabalhador de qual centro espírita? Atualmente eu tenho frequentado, tenho trabalhado no Centro Espírita O Consolador. O Consolador, você é advogado. Sou advogado profissionalmente aqui na cidade de Araraquara, né? Trabalhamos também em algumas cidades da região e proferimos palestras por diversos centros espíritas, casas espíritas, não somente de Araraquara e região. A gente vai tentando contribuir, pois quando a gente vai falando do Evangelho, a gente vai interiorizando, né, a mensagem. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente estuda, melhor para nós. Então, a gente sempre aceita, né, esses convites para podermos ir aprendendo, irmos interiorizando os ensinamentos de Jesus. A disciplina antecede a espontaneidade, não é isso que a gente aprende com Emmanuel? Exatamente. A gente falando, vai concretizando nas nossas ações, não é? Sim, de tanto nós falarmos, repetirmos, refletirmos acima de tudo, analisarmos aquilo que a gente lê, a gente ouve, a gente vai passando a entrar naquela sintonia e passamos, inevitavelmente, a praticar. É fantástico, a disciplina antecede, sem dúvida nenhuma, a espontaneidade. A gente conversou no primeiro bloco sobre os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, que na realidade o Espiritismo não recriou o Evangelho de Jesus, é uma interpretação por meio de Allan Kardec, aliás, dos Espíritos por meio de Allan Kardec. Exatamente. E a gente começou a falar da autoridade do Espiritismo, que você poderia explicar um pouquinho para a gente agora. Podemos tentar, né? É assim, quando Jesus estava prestes a ser aprisionado, ele já sabia o que aconteceria com ele. Ele disse aos seus discípulos, durante a última ceia, que havia necessidade que ele passasse por todo aquele martírio, pois ao ser crucificado e depois ressurgir, ele atrairia para si todas as suas ovelhas, todo o seu rebanho. E durante essa fala, Jesus vai nos dizer assim, creiam em Deus, eu vou padecer, mas é necessário que assim aconteça. Muitas outras coisas eu teria para vos dizer, mas por enquanto vocês não teriam capacidade de compreender. Mas não vos aflijais, pois no momento oportuno eu rogarei ao Pai, e o Pai mandará um outro Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que virá vos lembrar o que eu disse. Aí vem Kardec exatamente relembrando tudo o que Jesus disse, e nós no movimento espírita sempre dizemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então Kardec vem e faz o quê? Primeiro passo, lembra o que Jesus disse. Segundo passo, dá complemento àquela frase de Jesus, quando ele continua dizendo assim, ele lembrará o que eu disse e vos iniciará em coisas que eu não posso vos dizer. Aí vem Kardec nos aprimorando, se aprofundando um pouco mais na análise dos ensinamentos de Jesus. Mas o importante que a gente tem que dizer aqui é que Kardec ele não simplesmente pegava as informações dos espíritos e falava assim, o espírito está dizendo, então é verdade. Não é assim, pois como o próprio João Evangelista vai dizer na sua carta, ele diz assim, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes analiseis se eles são de Deus. Então Kardec faz isso.
Ele pega todas as comunicações oriundas do mundo espiritual através de médiums, que são esses intermediários entre ele e os espíritos, já que ele não via, não ouvia os espíritos. Ele cata essas informações, recolhe, analisa, passa pelo crivo da razão. Ele, que era um professor, membro de academias, conhecia muito profundamente tudo que havia sido aprendido pela humanidade até então, principalmente os filósofos. Ele analisa aquelas comunicações e verifica: é crível isso que o Espírito está me dizendo? Parece ser lógico? Ele passa pelo primeiro crivo. Quando ele constata que aquilo faz sentido, ele analisa: tá, faz sentido, mas não necessariamente é verdade. E o interessante é que as informações, as comunicações dos espíritos vinham de diferentes médiuns, de diferentes locais, não só da cidade, mas dos países, que Allan Kardec fazia essa comparação entre as respostas das mesmas perguntas, não era isso? Exatamente. Esse é o segundo crivo. Então, o primeiro é o crivo da lógica, da razão. O segundo crivo é da universalidade das comunicações. Então, ele dizia assim: não é porque um espírito está dizendo, parece lógico, parece verdadeiro, que o é. Então, o que ele fazia? Ele pegava comunicações, aliás, como foi uma revelação divina, os espíritos que tinham essa tarefa, eles se manifestaram no planeta inteiro. Não somente ali em França. Eles se comunicaram aqui na América do Sul. A gente verifica na Revista Espírita. O que é a Revista Espírita? É, como o próprio Kardec vai dizer, uma tribuna de debate das comunicações oriundas do mundo espiritual. Ele cria, em janeiro de 58, uma revista espírita onde as pessoas, os médiuns, os estudiosos, mandavam para ele aquilo que eles haviam recebido de informação, aquilo que eles haviam refletido sobre as informações. Ele publicava nessa revista quando era coerente e aguardava a comunidade terrena se pronunciar sobre aquilo. Foi um grande boom. Em todos os lugares, os espíritos foram suscitando médiuns. Eles foram se comunicando e mostrando que, assim como entre os encarnados, entre os desencarnados, também há uma diversidade de conhecimento. Não é porque é espírito que conhece tudo. Então Kardec passava, vamos lá, os dois crivos. Primeiro, pela razão, pela lógica. Segundo, aquela informação passou pelo primeiro crivo, ok. E o segundo, aonde ela foi dada? Em um único lugar, ele não aceitava. Em vários lugares, pois ele dizia que como o sol, a verdade, quando ela vem, ela brilha em todos os cantos. Olha. Aí ele verificava, opa, então essa comunicação teve aqui na Europa Central, teve no leste europeu, na América do Sul, América do Norte, nos Estados Unidos. Se nós analisarmos a Revista Espírita, nós verificaremos que há ali comunicações oriundas de todos os países que tinham um pouco mais de desenvolvimento. E, cá entre nós, século XIX, ou seja... Olha a dificuldade que devia ser naquela época todo esse trabalho. A gente não tem noção, né, às vezes, do trabalho do codificador do Espiritismo. Desse não temos. Estudioso grande. Grandioso, grandioso. Há, inclusive, um poema de um espírito fazendo uma homenagem a Kardec, que ele enaltece a personalidade de Kardec. Ele vai dizer, mais ou menos assim: trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. Escuta, por toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebas com Jesus, na bênção te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Esse poema muito bonito vem exatamente nos mostrar a importância de Kardec.
Ele, por óbvio, sem os espíritos, ele não conseguiria. Essa revelação do mundo espiritual para cá precisou de alguém para filtrar. E esse filtro foi Kardec. Ele filtrou as comunicações e disse, olha, isso aqui parece ser verdadeiro. Se é verdadeiro aqui, tem que ser verdade em outros pontos do planeta também. Aí ele vai colhendo essas informações e dizendo, é assim. Até uma segunda, terceira ordem é assim. Por enquanto nós sabemos que na nossa limitação de compreensão é isso que nós temos de importante. Aí voltamos para o começo. O que de fato é importante no Evangelho? O ensinamento moral. E por quê? Porque ele vai nos explicar que como espíritos imortais, nós estamos passando por experiências e muitas vezes dolorosas. A perda de um ente querido, a incompreensão das pessoas, a cisania, a maldade alheia, a perseguição gratuita. Muitas pessoas hoje falam, a humanidade nunca precisou tanto de Jesus como hoje. Porque realmente acontecem muitas atrocidades ou problemáticas que as pessoas não conseguem lidar. E se a gente olhar especificamente para o começo da nossa vida e para o final, talvez, ou quase nunca, a gente encontra respostas. E parece que a humanidade ela anseia por respostas, por esse alimento espiritual. As pessoas buscam cada vez mais um sentido para a vida. E cada vez mais elas percebem que não é no material. Sem dúvida. Nós estamos sedentos de Jesus. É isso. Nós temos essa sede, essa ânsia por sabermos qual é o sentido de fato da nossa vida. Por que nós passamos pelas tribulações as mais diversas? E o interessante, Priscila, é que Jesus já disse que assim como ele passou, ele veio nos mostrar como passar, pois nós também vamos passar. Nós também passaríamos, disse o Mestre. Ele veio para nos exemplificar, nos mostrar que temos que ter fé em Deus. Temos que ter paciência, resignação, bom ânimo, boa vontade. Por isso que se chama o Evangelho. A boa nova, a nos dizer assim, olha, apesar das mais diversas dificuldades pelas quais vocês passarem, tenham fé em Deus. Acima de vós tem um ente superior que vos ama imensamente e que está velando por vós. É necessário, dizem os Espíritos, que nós passemos por essa experiência para nos conhecermos. E as pessoas, olhando para fora, deixam de se conhecer. Como disse o Mestre, né? Como disse Jesus. O reino de Deus é uma obra que nós temos a responsabilidade de elaborar dentro de nós. Não vem com aspectos, com aparência exterior. Não adianta nós tentarmos buscar a felicidade, a paz fora. Ela está dentro de nós e para isso nós temos que nos conhecer e saber que assim como nós somos imperfeitos, as outras pessoas também o são. Nós nos frustraremos, eles se frustrarão conosco, nós criaremos expectativas, eles também, e isso vai sendo frustrado com o tempo devido à nossa imperfeição, e aí nós temos que nos exercitar na paciência, na resignação, na benevolência e, acima de tudo, no perdão. Pois assim como nós erramos, os outros também erram, e como nós necessitamos do perdão alheio, nós temos que aprender a perdoar. E a doutrina de Jesus vem exatamente para nos consolar assim, ó, tudo isso é para o vosso bem. Tudo isso tem uma finalidade útil, que é fazer com que germinem em vós essas virtudes que jazem latentes, que nós temos que fazer florescer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado Cristo Consolador, vai ter uma passagem de um espírito, ele assina como o Espírito da Verdade. Ele diz assim: eu, o jardineiro divino, estou velando por vós. No silêncio de vossos pensamentos, eu cultivo vossos sentimentos. Quais são os sentimentos que nós estamos nutrindo? Isso é responsabilidade de cada um, como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Mas a gente tem que verificar que sentimento eu tenho nutrido dentro de mim. Um sentimento de raiva, de rancor, de inveja,
de temor, não sei, cada um está nutrindo alguns sentimentos. E a conquista da virtude, dos bons sentimentos, demanda esforço. Aí vem essa frase que você citou. Temos que ter disciplina, perseverança, que uma hora o perdão será natural. A boa Será vontade espontâneo. será espontâneo, exatamente. Vinícius, existe essa máxima, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, aí está a lei, aí estão a lei e o profeta. Exatamente. No primeiro mandamento que Moisés nos trouxe, está exatamente isso. Vocês têm que amar apenas a mim, que vos libertei do jugo do Egito. Não há outro Deus, senão a mim, que vos amparei. Vocês têm que me amar de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração, de toda a vossa força. Analisando esse primeiro mandamento da lei mosaica, Jesus, certa vez questionado por um fariseu, disse assim: mestre, qual é o maior mandamento de todos? Foi quando ele respondeu: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração, de toda a sua força. Mas saiba, tem um outro, o segundo, que decorre desse, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a doutrina espírita, graças aos espíritos superiores, e Kardec vem nos esclarecer, que não tem como nós amarmos a Deus sem amar ao próximo. Para uma mãe, um pai, isso fica fácil de nós percebermos. Uma mãe que recebe como uma informação de alguém: ah, eu te amo, mas vê essa pessoa maltratando o seu filho, ela vai ficar feliz? Então Deus, como sabe que todos nós somos seus filhos, Ele não fica feliz quando um não trata bem o outro. Então seria até um tanto de inocência dizermos: ah, eu amo a Deus, mas eu não amo ao próximo. Pois o próximo sempre está a nos ajudar, ainda que seja nos mostrando o que não devemos fazer. Às vezes o outro serve como um modelo do que não devemos fazer, porque a vida dele é infeliz. Se nós analisarmos a vida das pessoas, você disse a respeito da conquista da felicidade, a gente vê na mídia pessoas ricas, bonitas, famosas, se suicidando, infelizes, com depressão. Para que isso? Exatamente para que a gente veja que não são esses fatores externos que nos produzirão paz, felicidade. A riqueza vai trazer felicidade? Se fosse inexorável que ela trouxesse, esses artistas, esses famosos jogadores de futebol e tantos outros seriam felizes, e não o são. Então, às vezes, a gente observa o outro exatamente para tirar o aprendizado, para não termos que passar por aquilo. Com certeza, o papo está muito bom, mas a gente tem que fazer um breve intervalo. A gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho e como ele ajuda no nosso dia a dia com Vinícius de Castro. Mas agora a gente vai escutar o Haroldo Dutra Dias explicando sobre a importância do Evangelho, que o Evangelho é um remédio, é um bálsamo para a nossa alma. Vamos escutar o Haroldo Dutra. Todos nós somos repletos de sentimentos. Alguns de ódio, de rancor, de tristeza, de rebeldia, de ingratidão. Mas é difícil despojar-se disso tudo, para que os sentimentos puros do Evangelho possam, enfim, habitar os nossos corações. E como a bondade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela, Paulo adormece numa caverna. Não havia agora o calor do afeto familiar, não havia mais a posição do mundo,
não havia mais a condição financeira, não havia mais a aprovação social, sempre superficial e passageira. Havia apenas o ideal que queimava no peito. O ideal de oferecer o remédio ao mundo inteiro. Porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares, que desembaraça novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é o bálsamo que aplaca as dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha, e era uma chama profunda. Mas estar encarnado, estar com os pés nesse mundo, é cambalear. Ter duas pernas e ter que andar sobre elas é experimentar às vezes certa instabilidade. Só não experimenta instabilidade quem caminha com as asas. São os anjos, cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós humanos não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar em regressar, voltar? Por pior que seja o lugar que deixou. E Paulo experimentou tudo isso. Mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. Porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu. Se refunde, se purifica ao toque do amor. Realmente o Evangelho é um bálsamo para nossas almas. A gente precisa, porque todos esses sentimentos ruins que o Haroldo acabou de citar, que o Haroldo falou, a grande maioria da humanidade ainda tem. E precisa lidar, precisa saber lidar com esses sentimentos. Vaidade, egoísmo, interesse pessoal. Como que a gente vai mudar, Vinícius de Castro? Como que a gente pode vivenciar o Evangelho? Ou começar, né? Vivenciar o Evangelho é realmente um desafio. E em relação aos sentimentos, se nós pararmos para pensar, nós verificaremos, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Espírito de Lázaro vai nos dizer o seguinte, que todos nós fomos criados iguais para a dor. A dor que você sente é a mesma que eu sinto. A diferença está na forma de recebê-la e na maturidade do senso moral. Cada um traz um desenvolvimento diferente dos demais. Alguns são mais resistentes, mais dispostos, alguns mais compreensivos, resignados, outros mais inteligentes.
Isso tudo vem confirmar o quê? Que nós somos espíritos imortais, todos nós fomos criados iguais e passando pelas experiências, se nós refletirmos sobre elas, se nós fizermos esse mergulho interior, nesse continente que está dentro de nós, analisarmos nossos sentimentos, analisarmos nossas aflições, nós poderemos tratá-las, cuidá-las. É claro que não é fácil, demanda perseverança, como você mesma disse, disciplina, demanda esforço da parte de cada um de nós. É fácil? Não é, mas nós conseguimos. Como disse Jesus, se nós confiarmos em Deus e nele, eles nos ampararão, pois o que eles mais querem é a nossa felicidade, mas eles querem que nós construamos a felicidade. E Jesus veio até nós. Veio nos mostrar que é possível passar por tudo isso, é necessário que passemos por tudo isso e mais do que isso. Ele disse que se nós estivéssemos aflitos, nos sentíssemos sobrecarregados, que bastaria que nos dirigíssemos a Ele, pois Ele nos aliviaria. Ele, que é uma pessoa mansa, humilde, Ele traria paz para nossas almas e que para tanto Ele põe uma condição. Essa condição é a observância das leis divinas, como ele disse, é o jugo leve, o jugo suave, o fardo leve. Ele disse, vinde a mim, pois eu vos mostrei o caminho. Se vocês vierem, vocês encontrarão paz. Para isso, nós temos que aprender a viver. E o interessante, Priscila, é que a todo momento, Jesus nos concita a quê? A sermos caridosos. E o que é ser caridoso para Jesus? Para Jesus é ser benevolente para com todos. É ser indulgente com as imperfeições alheias. É perdoar o próximo quando ele nos ofender. Isso tudo já começará a nos trazer um prelúdio da felicidade que nos aguarda em outros mundos ditosos, felizes. Às vezes, como assim? Você poderia perguntar, né? Vão dizer os Espíritos para nós, que se nós vivermos à sombra do estandarte da caridade, nós começaremos a ter fraternidade entre nós. É que como se a gente doasse e a gente recebesse de volta essa felicidade por meio da doação. É se entregar, se entregando que se recebe. Às vezes parece fácil, Vinícius, entender a interpretação. Mas às vezes quem está nos assistindo agora realmente passou por uma dificuldade muito grande, que não está conseguindo reagir ou que não está entendendo como que eu vou ser feliz que eu acabei de perder meu filho de 2 anos, como que eu vou conseguir que a minha empresa acabou de falir, porque às vezes, né, as pessoas elas acreditam enquanto está tudo bem. Né? É fácil a gente escutar quando a gente não tem um diagnóstico de uma doença extremamente fatal, por exemplo. Mas como lidar com a dor? A gente está falando aqui dos ensinamentos de Jesus, do jugo leve. Vem comigo que o jugo é leve. Como que a gente pode falar para essa pessoa que está em casa que realmente está passando agora por um momento difícil? Por que o jugo é leve? Exatamente porque essa aflição vai fazer com que a gente cresça. Essa aflição vai nos fortalecer. E Kardec nos chama muito a atenção para que a gente reflita. Fazer um parêntese, por exemplo. Se a gente entender a imortalidade da alma, sim, se a gente se perceber como espírito, talvez começa a mudar a maneira como a gente reage a certas intempéries da vida, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E como nós fazemos, o que precisamos fazer para nos percebermos como espíritos imortais? E isso é muito importante. Que a gente, às vezes, lê, repete, memoriza os ensinamentos, mas não analisamos eles. A gente não faz esse mergulho interior. Se nós pararmos para fazer esse mergulho interior, nós verificaremos que nós temos forças dentro de nós que nós duvidamos. Se nós analisarmos toda a nossa existência na atual encarnação, nós verificaremos que já superamos diversidades inúmeras.
Já passamos por dificuldades das mais variadas e elas passaram. Agora, nós temos que fazer esse mergulho interior. Temos que olhar para dentro de nós, meditarmos. E os espíritos sempre nos dão dicas interessantes, né? Eles dizem assim, olha a natureza, contemple a beleza do universo, que aí você vai começar a entrar em sintonia com os nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, e eles vão nos esclarecer e nos ajudar a compreender que somos espíritos imortais, que acima de nós há um Pai misericordioso. Quando nós passamos por aflições, nós temos que fazer uma análise também. Não para nos culparmos, mas para reconhecermos. Será que aquele tormento que eu estou passando não fui eu que plantei? Pois como a gente dissemos no começo do programa, plantando você colhe. Essas pessoas que de repente têm essas doenças congênitas, nascem com deformidades, por que isso? Será que isso foi uma obra do acaso? Ou será que é fruto de um uso inadequado do corpo? Ou então, como disse Jesus, está no capítulo 9 do Evangelho segundo João, quando ele cura um cego de nascença. Veja, uma pessoa nasceu cega a vida inteira, se apresenta para Jesus e Jesus lhe cura a cegueira. Faz com que ele veja. Os discípulos lhe perguntam, mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Veja, se os pais tivessem pecado, não seria injustiça o filho nascer cego, responder pelo plantio do outro? Aí vem a outra análise. Pode ter sido ele, mestre? Mas como pode ter sido ele se ele nasceu cego? Olha aí os espíritos, os discípulos mostrando que eles já tinham conhecimento de que ao encarnar, ao nascer uma criança, o espírito que habita aquele corpo já existia. E existir pode ter pecado, ou seja, infringido as leis divinas em encarnações anteriores. Aí Jesus disse, pode ser, mas neste caso específico, ele nasceu cego para que nele se desenvolvesse, florescessem virtudes. Então, aí a gente sabe, né? Então, cada caso é um caso, tudo tem um porquê, mas nem sempre é algo de errado que aquele espírito especificamente fez outrora. Exatamente. Aí entra nas 3 hipóteses da encarnação. E isso é importante porque às vezes as pessoas se sentem culpadas também. E a culpa só atrasa o adiantamento moral. A gente tem que aceitar e seguir e melhorar, não se ficar ressentido por meio da culpa e fique estagnado, não é? Fique estagnado. Você olhar e perceber que errou não necessariamente te impele a se jogar no precipício da culpa. Você tem que reconhecer os erros e o mais importante, reconhecer os acertos também. Pois nós acertamos também. Então isso é digno de louvor, a gente tem que se rejubilar, ficar feliz. Poxa, agora eu venci. Diante de uma dificuldade, quando você supera, você fala, nossa, eu consegui. Uma tentação que você resiste, a gente vê na sociedade atual, as pessoas desrespeitando os pais, os cônjuges, os filhos, traindo, se pervertendo. Muitas vezes somos chamados a essas tentações e quando a gente resiste, a gente tem que se rejubilar, falar, pô, hoje eu venci o mau arrastamento, a má tendência, pois, como dizem os espíritos superiores, sempre que a gente resiste a isso, há uma virtude. A virtude começa exatamente em resistir a essas convocações que nos perturbam e gerarão sofrimentos futuros. Essa é a grande questão. É a grande questão. As nossas imperfeições geram sofrimento para nós mesmos. Geram sofrimento. E sempre podemos corrigi-las. Basta para isso que tenhamos boa vontade e bom ânimo. Por isso que se chama o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. Para nos dizer, vocês são espíritos imortais. Venham até o Pai. O Pai está nos aguardando. E Ele deu tudo pronto para nós. Ele deu a natureza que nos provê de todas as nossas necessidades. Ele deu companhias, nossos irmãos, nunca estamos sós. Às vezes achamos que estamos sós diante
ilusão dos sentidos, a gente não está vendo ninguém, mas tem um espírito do lado. Quantas vezes a pessoa chorando sozinha no seu quarto, há espíritos iluminados, bondosos ali consolando, dando uma orientação. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Como disse Paulo, apóstolo, há uma nuvem de testemunhas que vos rodeiam. Há espíritos inumeráveis, eles estão transitando por aqui. Eles estão passando. Nós não os vemos. E por quê? Por causa da grosseria dos nossos órgãos. Como eu disse, Kardec se valeu da mediunidade, que era uma faculdade que ele não tinha, outros tinham. Como ele vai saber da existência dos espíritos? Através de outros que se comunicavam. Então, nossos órgãos, às vezes, nos obliterando nossas percepções espirituais, nos dão a falsa ilusão de que estamos sozinhos. E não estamos. Nas aflições, Jesus está ao nosso lado. Está nos amparando, dizendo, vá adiante, vocês conseguem superar. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita só vem nos facilitar a compreensão. Somos espíritos imortais, transitando pelo corpo em busca do desenvolvimento de virtudes e para isso temos que nos conhecer. Essa é a grande chave, nos conhecer. O autoconhecimento vai nos ajudar a nos eu queria falar assim, meio que nos esculpir mesmo, para a gente conseguir. Sim, somos os artífices da obra divina que somos nós mesmos. Aqueles que já têm paciência, aqueles que já têm resignação, inteligência, a virtude que seja. São guerreiros que venceram as batalhas contra as adversidades em outras oportunidades. Eles superaram as dificuldades. E todos nós temos alguma virtude, que não necessariamente é a mesma do próximo que está ao nosso lado. Por isso que há essa sabedoria divina a nos dizer, aprenda a observar, a ouvir. O outro tem muito a te ensinar. E eu costumo dar sempre os exemplos, né? Eu tenho dificuldade em cozinhar. Dependo de alguém. E essas pessoas têm a me ensinar. Essas pessoas, às vezes, que passam despercebidas, que a gente não dá muito valor, que tem uma resignação gigantesca, uma força moral. Essas mães que os filhos recebem espíritos como filhos, espíritos revoltados, espíritos biliosos, espíritos briguentos, que acabam infringindo as leis humanas ou não as divinas também, que as humanas são bem restritas em relação às divinas, e elas ficam ali do lado, com carinho, paciência, tentando ensinar a esses espíritos que o caminho correto é o caminho do bem, o caminho do amor. Essas mulheres, espíritos virtuosos, que estão ali sofrendo com os equívocos dos filhos e que um dia eles reconhecerão. Quanto não temos para aprender com o próximo em todos os cantos. A gente tem muito para aprender sempre, não é? Sempre. E a gente agradece a você por essa participação. Muitíssimo obrigada, Vinícius. Foi muito bom tê-lo aqui no programa. Espero tê-lo sempre. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos que nos acompanharam. Nós que agradecemos a oportunidade, agradecemos a bênção divina de termos os ensinamentos de Jesus facilitados para nós através da doutrina espírita, para que possamos, interiorizando, nos melhorarmos dia após dia. Esse é o nosso grande desafio. É isso mesmo. E eu não quero que você esqueça que nós temos a nossa página no Facebook, nosso perfil no Instagram, Programa Esferas da Vida. E a gente fica por aqui todas as terças-feiras, às 10h30 da noite. Estamos juntos? Um super beijo e até terça-feira que vem.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras, luz, câmera e ação, Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara.